Olá, seja bem-vindo a mais um programa Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Confira agora os destaques de hoje. Priorizar nossos desejos e planos em vez de anulá-los é o que um cientista americano chama de escala do egoísmo saudável. A ciência explica a fenologia e o fato de alguns animais serem considerados preditores do tempo. Níveis de felicidade são bem mais elevados em quem é casado em comparação com quem é solteiro. Não é história de faz de conta, é comprovado. Praticar o bom egoísmo. Já ouviu falar? Não se trata de não dar a mínima para os outros, mas simplesmente de ir atrás do que queremos, priorizando nossos desejos e planos em vez de anulá-los. Um cientista americano criou o que chama de escala do egoísmo saudável, com o objetivo de tirar a carga negativa de um comportamento que está diretamente relacionado ao nosso bem-estar. O egoísmo é visto culturalmente como um vício, um desvio de caráter. E colocar a bondade e o altruísmo acima de tudo pode nos privar de sermos bons para nós mesmos, o que é muito ruim. É importante expressar nossos anseios e necessidades. Caso contrário, há um sério risco de nunca recebermos o que desejamos ou precisamos, deixando que o ressentimento tome conta de nossas vidas. É onde entra a escala do cientista Scott Barry Kaufman, que pretende valorizar o egoísmo positivo, que não prejudica ou machuca ninguém, mas estabelece limites que garantam a integridade da autoestima e do respeito por si próprio. Dizer não é uma etapa indispensável para abrir espaço para nossos projetos e não somente para as demandas de terceiros. Kaufman realizou um estudo contrapondo o egoísmo saudável ao altruísmo patológico, concluindo que, ao cultivarmos nosso bem-estar, aumentamos nossa disposição para ajudar os outros. Se você tem dúvida se realmente se põe em primeiro lugar, confira os 10 itens da escala para a avaliação. Eu consigo criar limites saudáveis. Eu invisto no autocuidado. Eu tenho respeito próprio e não deixo que se aproveitem de mim. Eu consigo equilibrar minhas necessidades com as dos outros. Eu defendo meus interesses. Eu pratico uma forma saudável de egoísmo que não prejudica ninguém, como fazer exercício, ter uma dieta equilibrada, meditar. Eu me dou aos outros, mas sei quando devo parar a fim de recuperar minha energia. Eu me dou permissão para me divertir e ter prazer, mesmo que isso signifique não ajudar terceiros. Eu cuido de mim mesma. Eu priorizo meus projetos pessoais em relação às demandas alheias. Você tem gato de estimação? Então o que eu vou te contar vai te interessar. Um pequeno estudo concluiu que gatos têm total consciência de que os humanos estão tentando conversar, mas simplesmente não se importam, ou seja, ignoram mesmo. A pesquisa também trouxe evidências de que eles alteram seu comportamento quando ouvem a voz de seu tutor. Para conduzir essa pesquisa, publicada na revista científica Animal Cognition, os cientistas recrutaram 16 gatos domésticos. Quando ouviram uma gravação de seu dono chamando seu nome, a maioria virou os ouvidos para os alto-falantes, moveu o corpo com mais intensidade ou exibiu pupilas dilatadas. Mas, ao ouvir a voz de um estranho chamando seu nome, diminuíam sua intensidade de comportamento. Os pesquisadores, então, reproduziram gravações dos donos dos animais, dizendo frases diretamente ao gato e depois para outra pessoa. Os felinos só reagiram quando ouviram a versão direcionada a eles. Isso sugeriu que são capazes de distinguir essas frases das que são voltadas a alguma pessoa. Ao ouvir as mesmas frases ditas por um estranho, os animais permaneceram desinteressados, independentemente do tom utilizado. Então, de acordo com o estudo, os animais percebem quando os donos estão falando diretamente com eles
e filtram as intenções do tutor de acordo com o tom usado. E também conseguem distinguir quando o tutor está direcionando uma frase para eles ou não. A pesquisa também identificou que os animais preferem mostrar desinteresse quando o tom usado pelo tutor não é agradável. Eles respondem aos chamados com mais frequência quando o tom da voz é usado como adoração, carinho e até voz de bebê. Os resultados destacam a importância das relações com gatos domésticos que não parecem generalizar a comunicação desenvolvida. Os cientistas apontaram que os gatos domésticos geralmente modificam suas próprias vocalizações ao abordar seus donos e tendem a ronronar em um tom mais alto do que os gatos selvagens. A fenologia é o estudo de como os eventos sazonais na vida das plantas e dos animais mudam de acordo com o tempo e com o clima, como os peixes ou aves migratórias respondem à temperatura da água e do ar, por exemplo. E existem alguns animais que são considerados preditores do tempo. A ciência explica. A marmota é um roedor habitat na Ásia, Europa e América do Norte, muito ativa durante o verão, quando é frequentemente encontrado em grupos, mas que não é vista durante o inverno, quando hiberna no subsolo. E segundo uma tradição da cidade norte-americana de Punxsutawney, na Pensilvânia, esse animal tem o poder de prever a duração do inverno. Para saber se o verão chegará logo ou se o inverno irá durar mais, basta observar uma marmota da espécie Monax. Se o animal sair da toca por causa do tempo nublado, o inverno terminará cedo. Já se o dia estiver ensolarado, o animal se assusta com a própria sombra e volta para a toca. O inverno ainda durará mais de 6 semanas. A tradição nasceu na cidade porque dizem que ali vive uma marmota considerada a melhor previsora do tempo de sua espécie. Ela é chamada pelos moradores de Phil. Segundo os moradores locais, ela viveu mais de 100 anos. Só que a expectativa de vida de uma marmota é de 6 a 10 anos, sendo que o máximo que um animal do tipo viveu em cativeiro foi de apenas 14. A credibilidade do animal é tão grande que quem chega à cidade é recebido com uma placa que anuncia a previsão de fio para o ano. Meteorologistas, entretanto, afirmaram que a marmota só acertou 39% das previsões desde 1887. Mesmo assim, até hoje é celebrado o Dia da Marmota todos os anos, no dia 2 de fevereiro. Para a Rede Nacional de Fenologia dos Estados Unidos, que rastreia quando os marcadores ecológicos da primavera chegam aos Estados Unidos, associar animais com condições ambientais é algo que acontece há muitos milênios, basicamente desde que os humanos existem. E por isso, muitos desses ditados realmente funcionam, porque de certa forma, capturam as relações entre as condições ambientais e a resposta das plantas. Mesmo que a marmota não seja um previsor confiável da chegada da primavera, por exemplo, a fenologia oferece suporte científico para outros animais aparentemente supersticiosos sobre o mundo natural. Mas embora o mito popular muitas vezes suponha que o comportamento animal pressagia eventos climáticos futuros, na realidade a flora e a fauna reagem ao tempo e ao clima. As raízes do Dia da Marmota residem em tradições que provavelmente foram importadas da Alemanha para os Estados Unidos, onde o animal que previa o inverno era um texugo e não uma marmota. No entanto, numerosos provérbios testados e comprovados sobre o mundo natural vêm de populações nativas americanas. Um artigo sobre fenologia da Universidade de Wisconsin-Madison dá como exemplo plantar milho quando as folhas do carvalho são do tamanho de uma orelha de um esquilo. Você sabe que plantar milho não tem nada a ver com folhas de carvalho ou esquilos. No entanto, os nativos americanos observaram que há séculos o solo estava quente e suficiente para evitar o apodrecimento das sementes. Mas ainda assim era cedo o suficiente para colher uma colheita adequada se o milho fosse plantado nessa época. Ainda existem muitos outros preditores de eventos ecológicos futuros expressos nas folhas, frutos e flores das plantas. O Shad Blow, por exemplo, é uma pequena árvore nativa de partes do leste da América do Norte e acredita-se que seu nome venha do fato de que ela dá flores na mesma época do ano em que os peixes-sombra iniciam sua migração fluvial. As populações nativas americanas notaram o fenômeno há muito tempo e se prepararam para pescar quando a planta começou a florescer.
um almanaque dos Estados Unidos que contém previsões do tempo, gráficos de plantio, dados astronômicos, receitas e artigos, agregou algumas dúzias de ditados sobre insetos, animais e sua capacidade de prever padrões climáticos. Algumas das afirmações são duvidosas. Cães comendo grama, por exemplo, são provavelmente um indicador de chuva muito menos preciso do que o boletim meteorológico de um meteorologista. Mas há pesquisas por aí que sugerem que alguns animais podem possuir um sentido inato que os ajuda a detectar quando um desastre está a caminho. As toutinegras de asas douradas, uma espécie de pássaro, por exemplo, evacuaram uma área do Tennessee mais de 24 horas antes de uma série devastadora de tornados atingir a área. Tudo isso foi publicado em um estudo divulgado em 2014 na revista Current Biology. Os autores do estudo previram que as aves migratórias ouviram o infrassom, som em frequências demasiado baixas para os humanos ouvirem, associado às temperaturas, e consideraram um sinal de alerta. Pesquisadores na Alemanha também investigaram se várias espécies de animais poderiam detectar um terremoto que se aproxima. Os cientistas descobriram que, coletivamente, os animais, incluindo vacas, ovelhas e cães, exibiam mais atividade antes de um terremoto com até 20 horas de antecedência, de acordo com o relatório da Sociedade Max Planck da Alemanha, uma associação sem fins lucrativos de institutos de investigação. Também há verdade na noção de que os grilos podem atuar como termômetros da natureza. Os insetos são ectotérmicos, o que significa que a temperatura do seu corpo muda com a do ambiente circundamente e eles gorjeiam rotineiramente mais rápido em climas quentes. De acordo com a lei de Dolbear, uma fórmula que descreve essa associação entre grilos e o clima, você pode contar o número de cantos por 15 segundos, adicionar 40 e isso lhe dará a temperatura em Fahrenheit. Os sapos também emitem gritos exclusivos quando está prestes a chover. O comportamento animal em comum também pode ser uma reação às mudanças climáticas, e muitas vezes não de uma boa maneira. A crise climática e o desenvolvimento humano estão a causar todos os tipos de problemas ecológicos. Os ursos, por exemplo, estão hibernando mais tarde e acordando mais cedo devido ao clima mais quente. Isso pode levar a mais interações entre humanos e ursos à medida que eles procuram comida e a preocupação sobre como os períodos de hibernação mais curtos estão afetando a gravidez dos ursos. Embora as rãs possam ser capazes de prever a chegada das chuvas, com tantas espécies de anfíbios continuando a diminuir devido a vários fatores ambientais e climáticos, talvez o seu apelo mais claro para nós hoje seja o seu refrão decrescente e o silêncio crescente. Nos Estados Unidos, as principais companhias aéreas têm investido cada vez mais em tecnologia de reconhecimento facial. A inovação, além de economizar o tempo dos passageiros, tem como foco a segurança do país. O que antes era visto como uma dor de cabeça para os passageiros que pegariam um avião, agora pode ser considerado como algo muito relevante. A implementação de tecnologias de reconhecimento facial tem sido um teste muito positivo para diversas companhias aéreas presentes nos Estados Unidos. A tecnologia biométrica usa elementos de identificação física únicos da pessoa, como o rosto ou as impressões digitais, e promete transformar a nossa maneira de voar. De acordo com especialistas, a adoção dessa tecnologia pode melhorar a segurança e agilizar os procedimentos dos passageiros, mas também levanta preocupações em relação à privacidade e à ética. Após alguns anos de implementação e levantamento de dados, foi analisado que o reconhecimento facial economiza mais de 1 minuto no despacho de bagagens, reduzindo a duração total para aproximadamente 30 segundos e diminui o tempo na triagem de segurança de 25 segundos para cerca de 10 segundos. Isso, colocado na prática, torna todo esse processo menos desgastante tanto para quem usa o aeroporto como cliente, quanto por quem trabalha nas companhias. Os especialistas acreditam que o futuro das viagens aéreas envolverá o uso de reconhecimento facial em toda a jornada pelo aeroporto, despacho de bagagem, embarque e até mesmo para entrar em lounges e comprar itens em lojas de varejos locais.
Tudo deverá ser tão simplificado que os postos de controle de segurança poderão ser eliminados, substituídos por túneis de segurança pelos quais os passageiros caminham e têm sua identidade confirmada simultaneamente. O uso da biometria já se infiltrou na vida cotidiana. As pessoas desbloqueiam o telefone com o rosto e até podem pagar por alimentos com a palma da mão. Com isso, para alguns viajantes, o reconhecimento facial já se tornou uma ferramenta confiável. Alimentar pássaros livres pode trazer benefícios para a saúde humana. Foi o que revelou um estudo da Universidade Virginia Tech, nos Estados Unidos. Aliás, muitas pessoas que aderiram ao hobby em seus quintais dizem sentir bem-estar e felicidade ao se envolverem com aves. A Feeder Watch, uma rede de observação de aves, apoiou a pesquisa com pessoas que contaram suas experiências ao alimentar os pássaros. E começou depois que agências locais recomendaram interromper a alimentação de aves devido a surtos de doenças. Mas foi descoberto que essas recomendações tinham sido feitas sem provas de que realmente iria impedir a propagação das doenças. Foi assim que os voluntários pararam para pensar em como a atividade poderia impactar significativamente a vida das pessoas. Na primeira semana, o estudo recebeu mais de 8.000 inscrições de pessoas que queriam relatar sua experiência. Elas compartilharam informações sobre suas respostas emocionais aos pássaros e mamíferos que veem, doenças ou mortes de pássaros. Foi notório que as pessoas ficaram mais tristes quando encontraram um passarinho morto. Não importa se isso aconteceu por causa de outros animais, do tempo ruim ou de doenças. Com essa pesquisa, há a expectativa de criar orientações para alimentar aves que reduzam o risco para elas e maximizem os benefícios para as pessoas que as alimentam. Você sabia que os copos descartáveis liberam substâncias nocivas quando contêm um líquido quente? Ou seja, quando você toma aquele cafezinho ou um chazinho naqueles copos de plástico, saiba que eles são fabricados com poliestireno, um material feito a partir do estireno, que é um composto tóxico e pode causar câncer quando presente em alta concentração. Uma pesquisa realizada na Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que a quantidade de estireno liberada aumenta de acordo com o tempo que o líquido permanece no copo. É por isso que, em vários países, o uso do produto feito com poliestireno para servir café, por exemplo, é proibido. De acordo com especialistas, a quantidade de estireno presente nos copos descartáveis é parcialmente acima do recomendado pelo Ministério da Saúde. Então, quando submetida ao calor do café, por exemplo, essa substância, que é tóxica, é liberada e pode ser ingerida no momento em que se bebe o líquido. A quantidade de estireno liberada em 10 minutos de contato está em torno de 13,6 e 49,3 nanogramas por mililitro. A norma do Ministério da Saúde restringe a 20 nanogramas por milímetro. Já segundo uma pesquisa da Universidade Federal da Bahia, apontou que ganho de peso, desenvolvimento de alguns tipos de câncer, cansaço, sonolência, dores de cabeça frequentes, hiperatividade ou agressividade, alteração do crescimento infantil e maturação sexual precoce são algumas das consequências de se tomar café quente em copo plástico. Além do estireno, o plástico presente em utensílios de plástico e no revestimento interno de embalagens de comidas e bebidas libera, especialmente quando aquecido, uma substância chamada bisfenol A. O bisfenol é uma toxina que migra para os alimentos e pode, então, ser ingerido. Portanto, existe a necessidade da conscientização das pessoas sobre os possíveis efeitos nocivos à saúde ao ingerir bebida em copos plásticos e também conscientizar para elas optarem por outros recipientes, tais como copos de polipropileno, vidro ou cerâmica. Mas, para facilitar, é importante saber que cada embalagem de plástico existe a marcação de um número e sigla muito importantes
tanto para que você fique atento ao material que ele é feito, tanto para o processo de reciclagem dele. Existem variados tipos de plástico que se diferenciam por conta do grau de flexibilidade e da capacidade de suportar impactos, determinados produtos químicos e altas temperaturas. Variações que se dão pela alteração dos arranjos das moléculas pelo processo de produção e também pelos diferentes materiais que podem compor esses polímeros. Cada tipo é identificado por uma numeração e sua respectiva sigla, que denominam a qual categoria aquele plástico pertence. 1. PET. Este provavelmente soa familiar, pois é o material mais utilizado em embalagens e produtos de consumo, utilizado especialmente para garrafas d'água, refrigerantes e outras bebidas de escala industrial. Este tipo de plástico é apenas destinado a um único uso e é difícil de descontaminá-lo. Portanto, reutilizá-lo pode ser prejudicial. Quanto mais você usá-lo, maiores são os riscos de ingerir bactérias. Além disso, os metais e produtos químicos liberados por este material podem alterar o equilíbrio hormonal do nosso corpo. 2. HDPE ou PEAD. O polietileno de alta densidade é um tipo mais difícil de plástico de ser visto. O polietileno de alta densidade muitas vezes é usado para embalagens de leite, de detergente, de óleo, na fabricação de brinquedos e alguns sacos plásticos. Especialistas afirmam que este é o tipo mais seguro de plástico que você pode escolher ao comprar água engarrafada, porque libera poucos produtos químicos. E isso significa que sua água será mais limpa e, portanto, com efeitos prejudiciais mínimos à saúde. 3. PVC. Este símbolo indica o uso de cloreto de polivinil, um plástico que é macio e flexível, mas altamente tóxico. É geralmente usado para embalagens de alimentos, garrafas de óleo, anéis de dentição, brinquedos e embalagens de comprimidos. Os produtos químicos que eles emitem podem ter consequências sérias em nosso corpo, pois atuam diretamente em nossos hormônios, danificando-os. Especialistas sugerem evitar a embalagem feita com PVC e tentar encontrar outra alternativa. 4. LDPE. Embora este produto de plástico não libere produtos químicos na água, é improvável que você veja este rótulo na garrafa porque o material polietileno de baixa densidade não é usado no envase de água. Em vez disso, você o encontra em embalagens de alimentos, caso você quisesse evitá-lo. O LDPE ainda pode liberar produtos químicos altamente perigosos nos alimentos que você consome. 5. PP. Copos de iogurte e embalagens de xarope são feitos com este plástico branco ou semi-transparente, conhecido como plástico de polipropileno. Este tipo de material é leve e resistente ao calor e não vai derreter facilmente se aquecido. Em geral, é um tipo bastante seguro de plástico e também pode bloquear a umidade, graxa e produtos químicos. 6. PS. PS significa poliestireno, um tipo de plástico leve e barato que é usado em diversos produtos. Muitas vezes, este tipo de plástico é utilizado em copos descartáveis de isopor, caixas de ovos, talheres de plástico e alguns recipientes de alimentos. O PS deve ser restringido a uso de curto prazo, já que substâncias cancerígenas podem ser liberadas quando o material é aquecido. 7. PC ou material não rotulado. Este é potencialmente o plástico mais perigoso. Se você encontrar o PC em garrafas de plástico ou nenhuma rotulação ou especificação, evite imediatamente. Ele se refere a uma categoria de todos os materiais de policarbonato e outros plásticos que contêm produtos químicos que são suscetíveis de lixiviação,
ou seja, são liberados nos produtos alimentares e bebidas com as quais tem contato. Exemplos do uso deste material incluem embalagens de isotônicos e recipientes de alimentos e nunca deve ser reutilizado. Entre as inúmeras recomendações e alertas, a Organização Mundial da Saúde também pode dizer qual é o tempo ideal para tomar banho, assim como a temperatura ideal da água. O hábito de tomar banho todos os dias é comum para grande parte do mundo, mas o tempo que cada pessoa leva é relativo, não para a OMS. Para a organização existe não só valores relacionados com a saúde, mas também fatores importantes como a poupança de energia e a sustentabilidade. Para alcançar um banho diário ideal, a duração não deve passar de 4 minutos, sendo melhor com água morna e sabão neutro. Após esse período, pode ocorrer irritação e coceira na pele, que também fica seca e rachada. Sem contar que um banho mais demorado elimina bactérias e micro-organismos que protegem a nossa pele. E as recomendações da OMS são da mesma opinião que os dermatologistas, tanto na duração do banho, no uso de sabonetes neutros e na temperatura da água. Mesmo que 4 minutos pareçam insuficiente para alguns, nesse breve período são utilizados até 80 litros de água. Isso significa que, em média, são utilizados 20 litros de água a cada minuto que passamos embaixo do chuveiro. A modo comparativo, a quantidade de um banho de apenas 5 minutos equivale à mesma que uma pessoa costuma beber em um período de 50 dias. Portanto, as orientações da OMS são essenciais para aumentar a conscientização sobre a água e adotar hábitos de banho responsáveis que preservem esse recurso vital. Além disso, a organização aconselha que, se você não estiver muito sujo, suado ou sofra de algum tipo de doença que exija tomar banho todos os dias, fazer isso várias vezes por semana é mais que suficiente. A limpeza excessiva, na verdade, pode interferir no bom estado da pele. Por isso é muito importante encontrar o equilíbrio certo. E os passos recomendados na hora do banho são os seguintes. Primeiro, ensaboar todo o corpo. A seguir, é aconselhável enxaguar com água fria por cerca de 30 segundos. Depois, aumentar a temperatura da água e mantê-la sob o jato por mais 30 segundos. E por fim, enxaguar novamente com a água mais fria possível por mais 30 segundos. Tomar um banho com água fria ajuda a restaurar a frequência cardíaca normal e, se você sofre de algum tipo de inflamação, a água fria ajuda a contrair os vasos sanguíneos. Já a prestigiada Universidade Norte-Americana de Harvard apontou em um relatório o tempo ideal de um banho, 1 minuto a menos do que diz a OMS, 3 minutos, no máximo. E ainda considera que a água deve ser morna e que a limpeza corporal deve focar na região da virilha, genitais, axilas e pés. Sem contar que tomar banho todos os dias causa irritação e coceira no corpo, além de causar infecções ou reações alérgicas na pele. Apenas 4% dos resíduos de lixo são reaproveitados ou reciclados. Visando aumentar essa taxa, uma solução que ganha espaço no meio corporativo, mas que ainda necessita ser ampliada, é a logística reversa. O reaproveitamento e reciclagem são fundamentais para a adoção de medidas que visem minimizar os impactos ambientais causados pela população, governo e empresas, principalmente num país como o Brasil, onde a média de produção de lixo por pessoa é de 381 quilos por ano, o que representa cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos. Para mudar esse cenário, uma cleantech especializada em gestão de resíduos e logística reversa, que envolve o reaproveitamento de materiais por meio da reciclagem, recuperação ou reforma, começou a implantar esse processo que tem como conceito a economia circular, que busca utilizar de forma eficiente os recursos renováveis e recicláveis, visando reduzir a necessidade de matérias-primas novas.
Com essa abordagem, os materiais descartados retornam à cadeia produtiva, além de trazer ressignificação ao lixo, o que resulta na diminuição do impacto ambiental e na geração de renda para os envolvidos. Os chinelos que não são mais utilizados, por exemplo, são reaproveitados para produzir tapetes ecológicos destinados a projetos sociais e esportivos. Esse exemplo, aliás, muito prático, ilustra como os materiais podem retornar à indústria ao invés de serem descartados em aterros sanitários e locais impróprios, prejudicando o meio ambiente. A logística reversa, além de retirar materiais poluentes da natureza e contribuir para a reciclagem e o reaproveitamento, também traz benefícios econômicos para as empresas, uma vez que diminui custos de produção, cria novas oportunidades de receita, melhora a eficiência operacional e fortalece a reputação da marca. Por meio do reaproveitamento de componentes descartados, evita-se a necessidade de comprar matéria-prima, sem contar que os novos materiais produzidos podem ser doados, revendidos ou até mesmo reintegrados a outros produtos. A adoção dessas medidas também contribui para uma gestão mais eficiente dos recursos, evitando o desperdício de materiais e reduzindo os investimentos econômicos. À medida que as mudanças climáticas, escassez de recursos e os danos ao meio ambiente estão cada vez mais evidentes, as empresas têm a responsabilidade social de adotar soluções que visem minimizar esses problemas, uma vez que são grandes produtoras de resíduos. Com isso, surgiu a agenda ESG, Environment, Social and Governance, que consiste em uma série de objetivos e ações para que as corporações se tornem mais conscientes e façam parte das mudanças ambientais, sociais e de governança. Ao mesmo tempo em que as empresas precisam dar exemplo de sustentabilidade para incentivar a sociedade a adotar ações de impacto ambiental positivo, os consumidores estão mais exigentes e buscando marcas que demonstram essa preocupação. Segundo um estudo realizado em 2022 pela Opinion Box, uma plataforma de pesquisa de mercado, 62% dos consumidores levam em consideração a postura das marcas em relação ao meio ambiente no momento de decisão de compra. Além disso, 37% dos entrevistados já deixaram de consumir produtos de empresas que não atendem à agenda de preservação ambiental. Isso se reflete na demanda por serviços ou produtos que estejam alinhados com os princípios de preservação da natureza, o que, por sua vez, impactam o retorno econômico das empresas. Então, vale ressaltar que a logística reversa e a economia circular são soluções importantes para a gestão de resíduos no Brasil. Ao adotar essas práticas, as empresas podem contribuir para a redução dos impactos ambientais, gerar renda e fortalecer a reputação da marca, além de também atender às demandas dos consumidores, que estão cada vez mais exigentes e buscam marcas que sejam sustentáveis. Quem casa sonha em ser feliz para sempre, assim como nas histórias dos filmes. Na vida real, talvez não seja uma verdade absoluta, mas saiba que os níveis de felicidade são bem mais elevados em quem é casado, em comparação com quem é solteiro. E isso não é história de faz de conta, não. É comprovado. Adultos casados relatam ser muito mais felizes do que aqueles em qualquer outro status de relacionamento, segundo dados de uma empresa de pesquisa de opinião dos Estados Unidos. Foi observada uma vantagem bastante grande e notável em ser casado em termos de como as pessoas avaliam a sua vida. De 2009 a 2023, mais de 2,5 milhões de norte-americanos foram questionados sobre como avaliariam a sua vida atual, sendo 0 a pior classificação possível e 10 a mais alta. E também qual seria o seu nível de felicidade daqui a 5 anos. De acordo com a pesquisa, para ser considerada próspera, uma pessoa tinha que classificar sua vida atual como 7 ou mais e seu futuro previsto como 8 ou mais.
Durante o período de respostas e dependendo do ano, as pessoas casadas relataram consistentemente que seus níveis de felicidade eram mais elevados do que os seus colegas solteiros, com taxas entre 12% e 24% mais elevadas. A lacuna existia mesmo quando os investigadores ajustavam fatores como educação, idade, raça, etnia e gênero. A educação, por exemplo, é um fator preditor de felicidade, mas os dados mostraram que os adultos casados que não frequentaram o ensino médio avaliavam as suas vidas de forma mais favorável do que os adultos solteiros com pós-graduação. Para o estudo, raça, idade, gênero e educação são importantes. Mas o casamento parece importar mais do que esses fatores quando se trata de algo como essa medida, de viver a sua melhor vida. Para especialistas, talvez a felicidade ligada ao casamento tenha algo a ver com o que os indivíduos esperam dele, pois tem sido observado que as pessoas estão cada vez mais escolhendo cônjuges que, no início, são mais como melhores amigos do que parceiros apaixonados, e até mesmo escolhendo parceiros com base em qualidades que provavelmente promoverão estabilidade e satisfação a longo prazo. O conceito de compromisso implica a experiência de estar ligado a outra pessoa. Na melhor das hipóteses, significa estar vinculado a alguém que seja uma base consistente e segura que estará ao seu lado diante de quaisquer adversidades. E ainda há muito que podemos aprender com esses dados, mas é difícil dizer se o casamento é a razão para níveis mais elevados de felicidade. A pesquisa apontou que pode ser que as pessoas que possuem qualidades que tendem a levar a uma felicidade mais consistente sejam também aquelas que procurariam o casamento. A qualidade dos matrimônios, porém, pode variar com base nas circunstâncias individuais, nas mudanças sociais e na perspectiva cultural do casamento. Por exemplo, em comunidades onde o casamento é muitas vezes uma necessidade prática, os dados mostraram um efeito menor na felicidade do que naquelas onde os indivíduos se sentem mais capazes de escolher o seu status e parceiro. É possível avaliar que estar em um casamento infeliz fará com que você se sinta melhor na vida em geral. Aqueles que têm casamentos infelizes são, provavelmente, menos felizes do que aqueles que são solteiros. Mas seja casado ou namorando, você pode otimizar suas chances de um relacionamento feliz, comunicando bem o que o seu compromisso um com o outro implica. E o programa Fatos em Foco de hoje fica por aqui. Se você quiser rever essas ou outras reportagens, é só acessar as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana para você. Tchau!